Nossa história começa há aproximadamente 4 bilhões e meio de anos. O universo ainda era jovem, uma vasta e caótica expansão. Gases e poeira giravam na escuridão, unidos pela gravidade. Ao longo de eras, essas partículas se agruparam, formando massas maiores. Em meio a essa dança cósmica, nosso sistema solar começou a tomar forma. Uma estrela nasceu em seu centro, o nosso Sol. Ao redor deste Sol recém-nascido, um disco de material girava, os blocos de construção dos planetas. Siga nosso canal e ative o sininho de notificações. O universo primitivo era um lugar de intenso calor e pressão. Colisões eram comuns, objetos viajando pelo espaço. No disco giratório ao redor do Sol, partículas colidiam e se uniam, um processo chamado acreção. Ao longo de milhões de anos, esses aglomerados cresceram, tornando-se planetesimais. Esses planetesimais continuaram a colidir e se fundir, aumentando gradualmente em tamanho e massa. O sistema solar primitivo era caótico e violento. No entanto, desse caos, a ordem começou a emergir. Entre os incontáveis planetas, um começou a se destacar: a jovem Terra. Uma bola de fogo de rocha derretida e metal, constantemente bombardeada por asteroides e cometas. A Terra primitiva era um lugar hostil, sua superfície, um oceano de magma em constante movimento. As temperaturas eram escaldantes e a atmosfera tóxica. Vulcões entravam em erupção violentamente, expelindo lava e gases. Mas este não foi um período estático. Dentro deste cadinho ardente, o palco estava sendo montado para a transformação da Terra. À medida que a Terra crescia, seu interior se tornava incrivelmente quente. A pressão em seu núcleo se intensificou, fazendo com que elementos mais pesados, como ferro e níquel, afundassem em direção ao centro. Este evento, conhecido como a Catástrofe do Ferro, gerou um calor imenso e levou à formação do campo magnético da Terra. Este campo nos protegeria da radiação solar nociva. A separação do interior da Terra em camadas desempenhou um papel crucial em sua evolução. Elementos mais leves, como silício e oxigênio, subiram à superfície, formando a crosta terrestre. Esse processo dinâmico lançou as bases para a atividade geológica e a formação dos continentes. O bombardeio inicial de asteroides e cometas trouxe água e outros compostos voláteis. A atividade vulcânica eventualmente liberou esses materiais na atmosfera e na superfície. A catástrofe do ferro foi fundamental para moldar a futura habitabilidade da Terra. A atmosfera primitiva da Terra era uma mistura tóxica de gases, incluindo dióxido de carbono, nitrogênio e vapor d'água. Essa atmosfera primordial foi um produto da liberação de gases vulcânicos. Vulcões entravam em erupção com frequência, expelindo gases para a atmosfera e criando um espesso cobertor de névoa. Essa atmosfera primitiva desempenhou um papel crucial na regulação da temperatura da Terra. Os gases de efeito estufa retinham o calor do Sol, impedindo que o planeta congelasse. Com o tempo, o vapor d'água se condensou para formar nuvens e chuva, criando os primeiros oceanos. Milhões de anos se passaram, e a Terra começou a esfriar. O bombardeio implacável do espaço diminuiu gradualmente. A superfície do planeta, antes um mar de magma, começou a se solidificar. Chuvas torrenciais caíram, preenchendo vastas bacias e formando os primeiros oceanos. Esses oceanos eram ricos em minerais e gases dissolvidos, fornecendo os ingredientes para a vida. O resfriamento da Terra também impactou sua geologia. A crosta sólida, quebrada em placas tectônicas, começou a se mover e interagir. A tectônica de placas moldou continentes, criou montanhas e desencadeou erupções vulcânicas. A formação dos oceanos e a tectônica de placas marcaram um ponto de virada na história da Terra. O planeta estava evoluindo para um mundo dinâmico, pronto para o surgimento da vida.
Não esquece de deixar seu like. O Éon Adiano, em homenagem ao deus grego do submundo, Hades, foi um período de intenso calor e convulsão, abrangendo desde a formação da Terra até cerca de 4 bilhões de anos atrás. Foi uma época de constante atividade vulcânica e impactos de asteroides. A superfície da Terra era um mar de magma, constantemente agitado por esses eventos violentos. A atmosfera era densa com gases vulcânicos e os oceanos eram quentes e ácidos. No entanto, dentro desse caos, as sementes da mudança estavam sendo semeadas. O resfriamento da crosta terrestre e a formação dos oceanos prepararam o cenário para um planeta mais hospitaleiro. O Éon Adiano foi crucial para a compreensão da evolução da Terra. Entre 4,1 e 3,8 bilhões de anos atrás, a Terra experimentou um período de intenso bombardeio de asteroides, conhecido como o Bombardeio Pesado Tardio. Um número desproporcionalmente grande de asteroides colidiu com a Terra e outros planetas. Esses impactos criaram crateras massivas, derreteram vastas áreas da crosta e vaporizaram grandes volumes de água. Embora aparentemente catastrófico, o bombardeio pesado tardio pode ter contribuído para o desenvolvimento da vida. Asteroides carregavam água e moléculas orgânicas, enriquecendo os primeiros oceanos da Terra. O calor intenso gerado pelos impactos poderia ter fornecido energia para a síntese de moléculas orgânicas complexas. O bombardeio pesado tardio destaca o papel do acaso na formação da história inicial da Terra. Após o Adiano e o grande bombardeio tardio, a Terra entrou no Éon Arquiano, há cerca de 3,8 bilhões de anos. O Arquiano foi uma época de mudanças significativas e do surgimento das primeiras formas de vida. O planeta continuou a esfriar e os continentes começaram a se formar através da tectônica de placas. Os oceanos, agora permanentes, cobriam a maior parte da superfície da Terra. A atmosfera, rica em dióxido de carbono e metano, forneceu as condições para a primeira vida. Nesses oceanos primordiais, a vida começou sua jornada notável. O Éon Arqueano lançou as bases para a diversificação da vida. Uma mudança profunda ocorreu durante o Arqueano, o surgimento da fotossíntese. Cianobactérias usavam luz solar, água e dióxido de carbono para produzir energia e liberar oxigênio. Ao longo de milhões de anos, os níveis de oxigênio na atmosfera aumentaram, alterando fundamentalmente a química do planeta. Esse grande evento de oxidação teve consequências de longo alcance para a evolução da vida. O oxigênio era tóxico para muitas formas de vida anaeróbicas, levando a uma extinção em massa. No entanto, o aumento do oxigênio abriu caminho para organismos aeróbicos, permitindo formas de vida mais complexas. O grande evento de oxidação transformou o planeta, preparando o cenário para a diversificação da vida. Por bilhões de anos, a vida na Terra consistiu apenas em organismos unicelulares. Há cerca de 1 bilhão de anos, surgiu a vida multicelular, permitindo uma explosão de diversidade. As células podem ter formado colônias simples, aumentando gradualmente em tamanho e complexidade. Essas colônias desenvolveram células especializadas com funções distintas, levando à divisão do trabalho. A evolução da multicelularidade abriu novas possibilidades para a vida. Os organismos agora podiam crescer mais, explorar novos ambientes e desenvolver estratégias sofisticadas de sobrevivência. Essa transição transformou a vida na Terra, abrindo caminho para a evolução de todos os animais, plantas e fungos. O período Cambriano, que começou há cerca de 541 milhões de anos, marca um ponto de virada dramático na história da vida. Esse período testemunhou uma explosão sem precedentes de inovação evolutiva, conhecida como a Explosão Cambriana, durante a qual a maioria dos principais filos animais apareceu no registro fóssil.
Os oceanos fervilhavam com uma variedade impressionante de criaturas, exibindo uma diversidade espantosa de planos corporais, órgãos sensoriais e estratégias ecológicas. Trilobitas, com seus exoesqueletos blindados e olhos complexos, tornaram-se os artrópodes dominantes dos mares cambrianos. Os primeiros cordados, ancestrais de todos os vertebrados, fizeram sua aparição, mostrando o início da espinha dorsal. Predadores evoluíram ao lado de suas presas, levando a uma corrida armamentista que estimulou ainda mais a diversificação. As causas da explosão cambriana são complexas e multifacetadas. Mudanças na química do oceano, particularmente o aumento dos níveis de oxigênio, podem ter desempenhado um papel, fornecendo o combustível metabólico para animais maiores e mais ativos. A evolução de novos genes de desenvolvimento, como os genes ROX, permitiu maior controle sobre o desenvolvimento do plano corporal, levando a uma gama mais ampla de possibilidades morfológicas. A explosão cambriana foi um período de notável experimentação e inovação evolutiva. Embora as causas exatas permaneçam um tópico de debate científico, as consequências são inegáveis. A diversidade da vida na Terra aumentou dramaticamente, preparando o cenário para a evolução de todas as linhagens animais subsequentes, incluindo a nossa. A explosão cambriana é um testemunho do poder da evolução para gerar novidade e complexidade em um período relativamente curto. Por bilhões de anos, a vida floresceu nos oceanos enquanto a Terra permaneceu árida e sem vida. Então, em um capítulo notável, a vida começou sua conquista do reino terrestre. Essa transição, há cerca de 500 milhões de anos, exigiu superar inúmeros desafios. Os primeiros pioneiros foram algas e fungos formando relações simbióticas. Essas plantas primitivas abraçaram as bordas dos corpos d'água, adaptando-se gradualmente a condições mais secas. Sua evolução transformou a paisagem árida, criando habitats. Invertebrados como artrópodes seguiram as plantas em direção à terra com seus exoesqueletos, fornecendo proteção contra a dessecação. Esses primeiros artrópodes terrestres se diversificaram em uma miríade de formas, explorando os novos recursos da terra. A evolução dos insetos, com sua capacidade de voar, abriu ainda mais nichos ecológicos, acelerando ainda mais a diversificação da vida em terra. A conquista da Terra foi um evento crucial na história da vida, abrindo vastos novos habitats e impulsionando ainda mais a inovação evolutiva. Essa transição, um testemunho da adaptabilidade e resiliência da vida, transformou a biosfera da Terra, criando os ecossistemas terrestres exuberantes e diversos que vemos hoje. Dos menores insetos às árvores mais altas, a vida em terra deve sua existência aos corajosos pioneiros, que se aventuraram pela primeira vez para fora da água e para as margens de um continente primordial. O período Devoniano, de 419 a 358 milhões de anos atrás, é chamado de Era dos Peixes. Durante esse tempo, os peixes se diversificaram rapidamente, evoluindo formas e adaptações variadas. Os oceanos fervilhavam com peixes sem mandíbula, blindados e os primeiros peixes com mandíbulas. Os placodermos com placas ósseas eram predadores formidáveis. Os peixes cartilaginosos, como tubarões, surgiram no Devoniano. A evolução das mandíbulas permitiu novos estilos de vida predatórios. As barbatanas pares aumentaram a capacidade de manobra. Alguns peixes, como os de nadadeiras lobadas, aventuraram-se em terra. Esses pioneiros dariam origem aos primeiros tetrápodes. Após o Devoniano, a Terra entrou no período Carbonífero, uma época de vastas florestas pantanosas e a ascensão dos anfíbios. Os anfíbios, os primeiros vertebrados a colonizar com sucesso a Terra, ainda dependiam da água para a reprodução, colocando seus ovos em ambientes úmidos. No entanto, um novo grupo de vertebrados, os répteis, desenvolveu uma adaptação revolucionária.
O ovo amniótico. O ovo amniótico, com sua casca protetora e membranas internas, permitiu que os répteis se reproduzissem em terra, libertando-os de sua dependência da água. Essa inovação fundamental abriu vastos novos habitats e permitiu que os répteis se diversificassem em uma ampla gama de formas. O período Permiano, após o Carbonífero, viu a ascensão dos sinapsídeos, os ancestrais dos mamíferos, e dos sauropsídeos, a linhagem que levaria a répteis, dinossauros e aves. A Era Mesozoica, que se estende de 252 a 66 milhões de anos atrás, é frequentemente chamada de Era dos Répteis. Durante esse tempo, os dinossauros, um grupo de répteis com uma estrutura de quadril única, ascenderam ao domínio, governando a Terra por mais de 180 milhões de anos. Os dinossauros evoluíram para uma gama espetacular de formas, desde os enormes saurópodes de pescoço comprido até os temíveis terópodes predadores, como o Tiranossauro Rex. Os dinossauros não foram os únicos répteis que floresceram durante o Mesozoico. Pterossauros, répteis voadores com asas membranosas, voavam pelos céus, enquanto ictiossauros e plesiosauros, répteis marinhos com corpos aerodinâmicos, patrulhavam os oceanos. O Mesozoico foi uma época de notável diversificação de répteis, mostrando a incrível adaptabilidade dessa linhagem de vertebrados. Enquanto os dinossauros governavam a Terra, um pequeno grupo de sinapsídeos, os mamíferos, vivia em suas sombras. Os mamíferos evoluíram ao lado dos dinossauros durante o período Triássico. Eram geralmente criaturas pequenas e noturnas, alimentando-se de insetos. Possuíam adaptações importantes, como o metabolismo de sangue quente e pelos. Essas adaptações permitiram que sobrevivessem em climas frios e à noite. A evolução das glândulas mamárias aumentou as taxas de sobrevivência da prole. Quando um asteroide atingiu a Terra, marcou o fim dos dinossauros. Os mamíferos estavam prontos para herdar os nichos ecológicos vagos. Ao viajarmos pelo tempo, testemunhamos a incrível transformação da Terra. De um começo ardente e caótico, a vida surgiu. Ela se adaptou e se diversificou. Moldou o planeta e foi moldada por ele. A história da Terra é um testemunho do poder da resiliência. A vida suportou impactos de asteroides, erupções vulcânicas e mudanças climáticas dramáticas. Através de tudo isso, a vida encontrou um caminho. Adaptou-se a todos os desafios, explorando novas oportunidades e evoluindo para uma gama surpreendente de formas. A jornada da Terra também é uma história de interconexão. A evolução da vida esteve intrinsecamente ligada à geologia, atmosfera e oceanos do planeta. Desde o grande evento de oxidação, impulsionado pelo surgimento da fotossíntese, até o impacto dos impactos de asteroides no curso da evolução, a vida e o planeta se moldaram mutuamente de maneiras profundas. A história da Terra é de constante mudança. Continentes se deslocaram, climas flutuaram e espécies surgiram e desapareceram. No entanto, através de tudo isso, a vida persistiu, adaptando-se a cada novo desafio e oportunidade. A jornada de 4,5 bilhões de anos da Terra nos fornece uma perspectiva profunda. Destaca a raridade do nosso planeta. Na vastidão do cosmos, a Terra se destaca como um farol de vida, um testemunho do delicado equilíbrio de condições necessárias para sua existência. A história do nosso planeta é um lembrete de nossa responsabilidade. Somos os herdeiros de um legado evolutivo longo e notável. É nosso dever proteger este planeta frágil e garantir que a vida continue a prosperar para as gerações futuras. Ao olharmos para o futuro, a história da Terra oferece esperança. A vida provou ser incrivelmente resiliente, adaptando-se a incontáveis desafios ao longo de bilhões de anos.
Essa resiliência inerente nos dá motivos para acreditar que a vida, de alguma forma, persistirá mesmo diante dos desafios futuros. A jornada da Terra é uma história que continua a se desdobrar. Somos apenas um capítulo desta saga épica, uma espécie que ainda está aprendendo sobre nosso lugar no universo e nossa responsabilidade para com o planeta que chamamos de lar. A história da Terra é uma história que pertence a todos nós. É uma história que inspira admiração, maravilha e um profundo senso de conexão com o planeta que habitamos. À medida que continuamos a desvendar os mistérios do passado do nosso planeta, ganhamos uma apreciação mais profunda pela preciosidade da vida e pela importância de preservar a incrível biodiversidade da Terra para as gerações futuras. Obrigado e até a próxima.